21 de junho de 1839. Nasce no Morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido como Machado de Assis. Machado era filho de Francisco José de Assis, um mulato que pintava paredes, cujos pais eram pardos e escravos alforriados. Sua mãe foi a lavadeira Maria Leopoldina da Câmara Machado, portuguesa e branca, filha de Estevão José Machado e Ana Rosa, imigrantes do arquipélago português dos Açores. Machado viveria no Morro do Livramento até os 9 anos. Quando completou 10 anos, sua mãe faleceu. Ele então se muda com seu pai para o bairro de São Cristóvão, na rua São Luís de Gonzaga, número 48, e logo o pai se casou com a sua madrasta, Maria Inês da Silva, em 18 de junho de 1854. De acordo com alguns biógrafos, a madrasta fazia doces numa escola reservada para meninas, e Machado teve aulas no mesmo prédio, enquanto à noite estudava a língua francesa como padeiro imigrante, e já nesta época demonstrava imenso e precoce interesse por livros. Em 1855, com 16 anos, Machado de Assis torna-se colaborador do jornal Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito, e publica o seu primeiro poema chamado Ela. Com 17 anos, ele entra para a Tipografia Nacional como aprendiz de tipógrafo. Neste momento, passa a ser protegido e ajudado por Manuel Antônio de Almeida, que o incentivou a seguir a carreira literária. Machado trabalhou na imprensa oficial de 1856 a 1858. No fim deste período, a convite do poeta Francisco Otaviano, passou a colaborar para o Correio Mercantil, importante jornal da época, escrevendo crônicas e revisando textos. Durante esta época, ele já frequentava teatros e outros meios artísticos. Alguns anos mais tarde, Machado de Assis publica Crisálidas, seu primeiro livro de versos, e cuja coletânea ele dedica à memória dos seus pais já falecidos. No ano de 1865, é fundada uma sociedade artístico-literária chamada Arcádia Fluminense, da qual Machado de Assis é um dos sócios fundadores. Nela, ele tem a oportunidade de promover saraus com leitura de suas poesias e estreitar contatos com poetas e intelectuais da região. Em 1867, Machado de Assis sobe socialmente ao ser nomeado diretor assistente do Diário Oficial por Dom Pedro II. E nesta época também teve seu nome anunciado como candidato a deputado pelo Partido Liberal do Império. Candidatura esta que ele recusou, pois queria comprometer-se apenas com a carreira literária. No ano de 1868, chega ao Rio de Janeiro o jovem, ambicioso e famoso poeta Castro Alves. Machado o recepciona na imprensa da corte e lhe cobre de elogios. No ano seguinte, um fato muda de vez a vida de Machado de Assis. Ele se casa com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes. Os irmãos de Carolina, Miguel e Adelaide, não concordaram que ela se envolvesse com o mulato. Contudo, Machado de Assis e Carolina Augusta se casaram no dia 12 de novembro de 1869 e foram morar no bairro do Catete. Depois do Catete, eles foram morar na Rua do Cosme Velho, onde ficariam por 35 anos até a morte. Do nome da rua surgira o apelido Bruxo do Cosme Velho, dado por conta de um episódio onde Machado queimava suas cartas em um caldeirão, no sobrado da casa, quando a vizinhança certa vez o viu e gritou: "Olha o Bruxo do Cosme Velho!"
Entretanto, para alguns biógrafos, esta história não passa de lenda. Três anos após o seu casamento, ocorre outro fato marcante na vida de Machado. Ele publica o seu primeiro romance, ao qual deu o nome de Ressurreição. Este livro é um ensaio e pertence à primeira fase de sua vida literária. Narra a história de Félix, um rapaz emocionalmente instável e sacudido a todo momento por impulsões de ciúme na conquista da bela viúva Lívia. No ano de 1874, Machado publica A Mão e a Luva, seu segundo romance. Nele, narra a história de Guiomar, moça altiva e segura de si, que procura com frieza e calculismo realizar um ambicioso plano de ascender socialmente, compensando a sua modesta origem. Três homens pretendem a mão de Guiomar: Estevão, Jorge e Luiz Alves. Dois anos depois, é a vez da publicação do romance Helena, no jornal O Globo. A história gira em torno de Helena, que, considerada uma filha bastarda, é reconhecida e acolhida pela família de seu pai quando este falece. O livro inicia seu enredo exatamente nesse momento, quando o conselheiro Vale, pai de Helena, tem sua morte ocasionada por apoplexia após sua cesta. No ano de 1878, Machado de Assis publica do jornal O Cruzeiro o romance Yaya Garcia. É o último livro da fase romântica do autor. Com personagens femininas marcantes, conta a história de Dona Valéria, mãe de Jorge, que é apaixonado por Estela. Contrária ao romance entre os dois, manda o filho para a Guerra do Paraguai para acabar com o relacionamento. No ano seguinte, Machado publica na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e na revista A Estação o romance Quincas Borba. O primeiro é sobre Brás Cubas, pertencente a uma família abastada do século XIX, narra primeiramente sua morte e enterro, onde apareceram 11 amigos. Por conseguinte, ele relata diversos momentos de sua vida, desde eventos da sua infância, adolescente e fase adulta. O segundo gira em torno das relações sociais. O ingênuo professor Rubião descobre a maldade humana ao se mudar para a corte. As manifestações de amizade que recebe por parte do casal Palha só são verdadeiras para sua credulidade provinciana. Em 1882, Machado publica seu terceiro livro de contos, Papéis Avulsos, no qual se encontra o célebre conto O Alienista. Neste conto, é narrada a história do Dr. Simão Bacamarte, que após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar ainda mais à sua profissão. É quando ele passou a enxergar loucura em todos na cidade e a internar pessoas no seu manicômio, ao qual ele deu o nome de Casa Verde. Em 1897, inspirados na Academia Francesa, Medeiros e Albuquerque, Lúcio de Mendonça, o grupo de intelectuais da Revista Brasileira, juntamente com Machado de Assis, idealizaram e fundaram a Academia Brasileira de Letras, com o objetivo de cultuar a cultura brasileira e principalmente a literatura nacional. Unanimemente, Machado de Assis foi eleito o primeiro presidente da Academia logo que ela se instalou no dia 28 de janeiro do mesmo ano. Ele se dedicou à presidência da Academia durante 10 anos até a sua morte. Em 1899, é a vez da publicação do romance Dom Casmurro, considerado o mais célebre de seus romances. Conta a história de Bento Santiago, o Bentinho, apelidado de Dom Casmurro por ser calado e introvertido. Na adolescência, apaixona-se por Capitu, abandonando o seminário e com ele os desígnios traçados por sua mãe, Dona Glória, para que se tornasse padre. 1904. Machado publica seu penúltimo livro, Esaú e Jacó.
O nome do livro é uma menção à parábola bíblica de Esaú e Jacó e é considerado uma de suas obras-primas. Narra a história de Pedro e Paulo, que são inimigos desde o ventre da mãe. Conforme crescem, seus temperamentos se mostram cada vez mais diferentes um do outro, mostrando que são iguais apenas na aparência. Paulo é sempre impulsivo e deslumbrado, e Pedro é conservador e dissimulado. Sua mãe, Natividade, vivia aflita com a briga dos filhos, não aceitando a situação. Este ano também marca a morte da companheira de 35 anos de Machado, Carolina. 1908. Seu nono e último romance, Memorial de Aires, é publicado. A novela apresenta o enredo narrado pelo conselheiro Aires, que remonta em um diário os anos de 1888 e 1889, em que viveu como um diplomata idoso e aposentado no Rio de Janeiro. Com várias observações argutas em suas memórias, Aires chega a enganar e confundir os leitores. No dia 29 de setembro deste mesmo ano, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, falece aos 69 anos de idade no Rio de Janeiro. É enterrado, conforme sua determinação, na sepultura da esposa no cemitério de São João Batista.